São derrotados. É inútil resistir. Não se deixe destruir como Obi-Wan fez. Um duelo em Guerra nas Estrelas costumava ter significado. Geralmente, ao lembrar deles, o foco não está nos movimentos, mas nas consequências. Você se lembra de como se sentiu quando o manto de Obi-Wan caiu depois que Darth Vader o atravessou com seu sabre de luz. O choque de ver um mentor ou personagem principal morrer tão cedo. Você mal se lembra da coreografia ou dos movimentos da força cheios de efeitos especiais. Você se lembra do final da conversa, porque era isso que os duelos costumavam ser. Eu nunca vou me voltar para o lado sombrio. Você falhou, Alteza. Eu sou um Jedi, como meu pai antes de mim. Um confronto de ideias, expresso por espadas de laser mágicas de pedra espacial, acabou, ao longo dos anos, se tornando um espetáculo atlético exagerado. Quanto mais tecnicamente impressionantes ficavam, mais nos deixavam indiferentes, perdendo o que as tornava icônicas. Senti uma grande perturbação na força, como se milhões de vozes gritassem de terror e fossem de repente silenciadas. Os maiores duelos de sabre de luz em Guerra nas Estrelas raramente são os mais rápidos ou complexos. São momentos em que você compreende o que está em jogo emocionalmente, sem explicações, algo ligado ao DNA de Guerra nas Estrelas. George Lucas nunca fez só um filme genérico de ficção científica. O começo de Guerra nas Estrelas mistura seriados do Flash Gordon, faroestes e, principalmente, antigos filmes de samurai. A influência de Akira Kurosawa está em toda a trilogia original, especialmente em A Fortaleza Escondida e os Sete Samurais. Os Jedi não foram imaginados originalmente como super-heróis. Eles eram monges guerreiros errantes de uma religião antiga, portando armas ancestrais em um mundo moribundo. Darth Vader lembra menos um vilão clássico de ficção científica e mais um espírito samurai demoníaco dos guerreiros Ronin. E como Lucas se inspirava tanto no cinema samurai, os primeiros duelos de sabre de luz herdaram muitos desses instintos narrativos também. As lutas eram cadenciadas e deliberadas, com os personagens se estudando. Eles circulavam lentamente um ao outro em completo silêncio, exceto pelo zumbido dos sabres de luz, aumentando a tensão. Por isso, o duelo entre Obi-Wan e Vader no episódio 4 ainda funciona emocionalmente, mesmo que hoje seja fácil zombar da coreografia engessada. Um veterano ator de teatro enfrenta um fisiculturista dublado enquanto eles mal encostam seus longos bastões luminosos um no outro e mal movem os pés. O duelo não foi criado para impressionar com a coreografia, mas para soar trágico. Obi-Wan sabe que provavelmente vai morrer e Vader parece exausto emocionalmente sob toda a ameaça. O ritmo é lento para que você compreenda a história dos dois. Quando Vader diz: "Quando eu te deixei, eu era apenas o aprendiz. Agora, eu sou o mestre." Essa frase é mais impactante que muitas cenas de ação modernas, mesmo com 10 vezes mais orçamento para efeitos visuais, pois revela algo específico sobre esses dois personagens. O filme entende que o contexto emocional é o que torna a luta significativa. Essa filosofia atinge seu auge em O Retorno de Jedi, que ainda pode conter o maior duelo de sabres de luz que a franquia já produziu. O interessante sobre Luke contra Vader nesse filme é o quanto a coreografia em si importa pouco comparado à dinâmica emocional por trás dela. Ninguém vendo a cena pensa em técnica de esgrima. Queremos saber como os dois personagens são provocados pelo verdadeiro vilão ao lado. A questão do duelo não é quem é o melhor espadachim, mas se Luke será como o pai. Esse conflito emocional é tão intenso que cada momento da coreografia tem significado. No início da luta, Luke se esconde nas sombras por medo e conflito. Vader o persegue calmamente pela escuridão. Quando Vader ameaça Leia, Luke finalmente cede ao que eles querem e desmorona. A trilha de John Williams explode e Luke ataca Vader com golpes furiosos e quase desleixados por cima. O momento é poderoso porque Luke de repente deixa de lutar como o Jedi do início do filme. Cada golpe batendo contra o sabre de luz de Vader é pura coreografia emocional e narrativa em sua melhor forma. Então vem talvez o momento visual mais importante de toda a franquia. Luke corta a mão de Vader, olha para os fios expostos e depois olha para sua própria mão robótica. Em um paralelo visual silencioso, Luke entende no que está se tornando. Por isso, a cena segue monumental décadas depois. Não porque a luta de espadas seja tecnicamente incrível, mas porque a narrativa emocional é tão clara e mítica que cada momento parece importante. Então vieram as prequelas, e os duelos de sabre de luz mudaram fundamentalmente para sempre. Para ser justo, essa evolução fazia total sentido na época. George Lucas finalmente tinha a tecnologia para mostrar os Jedi como sempre quis. A era das prequelas mostrou
mostrou a Ordem Jedi no auge, tornando as lutas mais acrobáticas e elaboradas. E quando Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma, apresentou Darth Maul, o público realmente nunca tinha visto nada parecido antes. Quando Maul acende o sabre de luz duplo, toda a dinâmica do combate em Star Wars muda. Sinceramente, a sequência do Duelo dos Destinos continua sensacional. Funciona bem porque ainda há uma narrativa emocional por trás do espetáculo do começo dos anos 2000, há uma dicotomia entre o Jedi Qui-Gon, que luta de forma calma e calculada, e o Padawan Obi-Wan, que age de modo emocional e impulsivo. Ainda há a espera paciente enquanto Maul é barrado pelo cenário. Quando Qui-Gon morre, repetindo a história, o estilo de luta de Obi-Wan muda na hora. Ele age imprudentemente e com raiva, assim como Luke com Vader, mostrando seus paralelos. Embora a coreografia seja mais elaborada que na trilogia original, as emoções ainda são perceptíveis na ação. De novo, é como poesia, elas rimam. No entanto, as prequelas também criaram acidentalmente um problema do qual Star Wars nunca conseguiu escapar totalmente. Elas acostumaram o público a esperar uma escalada. Com o tempo, algumas lutas passaram a parecer menos confrontos emocionais e mais apresentações ensaiadas de acrobacias. É possível perceber essa diferença em lutas como Yoda versus Conde Dooku em Ataque dos Clones. O público enlouqueceu ao ver Yoda pulando pela sala com um sabre de luz como um pinball, mas emocionalmente pouco acontece por trás disso. A cena existe principalmente porque o público queria ver Yoda lutar. O que você vai querer, meu velho e malvado Padawan? Quando as prequelas acertaram no emocional, criaram alguns dos duelos mais marcantes da franquia. O exemplo mais óbvio é o duelo decisivo entre Obi-Wan e Anakin em A Vingança do Sith. Essa luta é basicamente um resumo completo da história. Lava explode enquanto máquinas gigantes desmoronam. No papel, isso deveria soar ridículo, mas o motivo pelo qual o duelo funciona é porque a base emocional por trás dele é muito forte. Eles não são inimigos que se odiaram desde o começo. Eles são uma família que seguiu caminhos distintos. A coreografia reforça constantemente essa relação, porque eles espelham os movimentos um do outro depois de treinarem juntos por anos. Obi-Wan passa boa parte do duelo lutando de forma defensiva porque ele não quer matar Anakin. Enquanto isso, Anakin luta com agressividade extrema, dominado pelo ego e raiva. A luta torna-se emocionalmente exaustiva de propósito, sem elegância ou contenção. Parece que estamos vendo uma amizade morrer em tempo real. Acabou, Anakin! Estou em terreno mais alto! Curiosamente, após os excessos das prequelas, a série animada de Star Wars começou a resgatar antigos instintos de narrativa samurai. As lutas tinham a mesma tensão prolongada antes de explodirem em ação. Em Star Wars Rebels, vimos isso com Obi-Wan e Darth Maul. A luta toda dura menos de 10 segundos sem grande coreografia, só dois guerreiros envelhecidos no deserto à noite, com anos de história não resolvida. O duelo se destaca pela narrativa presente em pequenos movimentos. Obi-Wan assume rapidamente a postura de Qui-Gon para levar Maul a repetir o ataque de décadas atrás em A Ameaça Fantasma. Maul cai na armadilha por ainda estar preso ao passado. Obi-Wan reage de imediato. Há uma pausa antes do sabre de Maul se partir e outra antes dele cair. Isso parece muito influenciado pelo cinema clássico de samurai, onde a tensão antes do golpe é mais importante que o golpe em si. O que nos leva à era Disney, onde as coisas se complicam. Visualmente, os duelos da trilogia das sequências costumam ser belos. A cinematografia é incrível, com ambientes fantásticos, tecnologia de sabre de luz aprimorada e um design de som que faz você sentir cada golpe. O duelo na Floresta Nevada em O Despertar da Força traz imagens deslumbrantes e no início foi revigorante desacelerar as lutas após as acrobacias exageradas dos prequelas. Kylo Ren luta como se tentasse esmagar fisicamente seus inimigos com o sabre de luz. O problema é que a trilogia das sequências nunca definiu bem o núcleo emocional entre Rey e Kylo, tornando as lutas visualmente impressionantes, mas sem o mesmo peso emocional mítico dos duelos anteriores. A trilogia original entendeu perfeitamente Luke e Vader. As prequelas definiam bem Obi-Wan e Anakin, mas as sequências mudavam de direção entre os filmes, então a linha emocional nunca se firmou totalmente.
totalmente. Algumas lutas passaram a priorizar estética e visual em vez de clareza narrativa. A luta na Sala do Trono em Os Últimos Jedi exemplifica isso. A cena impressiona com fundos vermelhos e figurinos esvoaçantes. Ao assistir pela primeira vez, é grandiosa e empolgante. Mas, ao analisar a narrativa emocional, percebe-se que há pouco ali, ela se apoia quase só na energia visual e no espetáculo. Isso reflete um problema maior do cinema de grandes produções atual. Muito do cinema de ação contemporâneo ficou obcecado com movimento e escala, sacrificando a clareza emocional. As lutas precisam ser mais rápidas, mas quando tudo está sempre intenso, os momentos emocionais perdem impacto. O diretor e roteirista Shane Black listou 10 regras para cenas de ação, incluindo não iniciar tudo no ritmo máximo, mantendo altos e baixos. Os duelos antigos de Star Wars sabiam disso. Veja Vader na trilogia original. Ele é assustador em parte porque quase não se move. Ele dispensa coreografias, pois sua presença já domina a cena. Foi exatamente por isso que escalaram um ator para o corpo e outro para a voz, para que só sua presença física já fosse assustadora. Acho perturbadora a sua falta de fé. O cinema de grandes sucessos hoje parece evitar a quietude, temendo que o público se entedie sem ação constante. Mas alguns dos melhores momentos de Star Wars vêm justamente de desacelerar, e esse é realmente o coração do motivo pelo qual os duelos de sabre de luz importavam desde o início. Cada duelo deveria parecer como dois sistemas de crença colidindo fisicamente. Por isso, as pessoas ainda são obcecadas por Luke contra Vader após 40 anos, mesmo com a coreografia simples para os padrões atuais. As emoções e os temas são atemporais. O medo de acabar se tornando como os próprios pais, a raiva consumindo a compaixão, o amor sobrevivendo por baixo do ódio. Talvez a arte perdida do duelo de sabres de luz hoje seja menos a coreografia e mais entender que o espetáculo só importa se ligado a uma narrativa emocional genuína. Por isso, talvez o momento mais marcante da trilogia original seja quando Luke joga seu sabre de luz fora. O maior ato de heroísmo não é derrotar Vader em combate, mas sim recusar-se a se tornar igual a ele. Uma ideia que só poderíamos aprender através de um duelo incrível. E aí, o que você acha? Quais outras lutas contaram uma bela história? Conte pra gente nos comentários abaixo. E como sempre, obrigado por assistir.